Internautas divulgaram nas redes sociais imagens que colocam em xeque a quantidade de militantes presentes no comício de Lula no último domingo em Belo Horizonte. Em seu breve discurso, o petista agradeceu aos presentes, dizendo que eles não teriam noção da quantidade de pessoas no ato. Vocês estão aí embaixo, vocês não têm noção do mar de gente bonita que eu e Chico estamos vendo aqui. Vocês não têm noção da quantidade de gente que está aqui. Não tem noção. Vocês não têm noção da quantidade de mulheres que estão aqui. A câmera da transmissão oficial da campanha então mostrou de forma fechada o público que estava posicionado na frente e nas laterais do caminhão de som onde Lula discursava. No entanto, imagens feitas de um prédio vizinho ao evento revelaram a quantidade real de militantes presentes. O vídeo foi feito enquanto o petista falava sobre o agronegócio. Acompanhe. O país tem 30 milhões de hectares de terra degradado que podem ser recuperados. Todo e qualquer produtor decente do agronegócio sabe que é melhor manter a floresta de terra do que derrubar. Quem derruba não é produtor, é criminoso contra a autoridade. Por isso, Minas Gerais é o movimento mais feliz hoje. Sério, é que vocês estão aí embaixo, vocês não têm noção do mar de gente bonita que eu estou. Vocês não têm noção. Essa não é a primeira vez que moradores vizinhos aos comícios petistas divulgam imagens do tipo nas redes sociais. No dia da eleição, após vencer o primeiro turno, Lula foi à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, discursar para os apoiadores. Já na transmissão era possível ver a avenida vazia ao fundo, com veículos transitando normalmente. Para confirmar o baixo público, imagens feitas de um prédio flagraram poucos militantes acompanhando o discurso do petista. Eu até devo confessar que achei gente demais ali para ouvir o Lula. Eu ouvi de um militante do PT aqui, de um dos organizadores da campanha, de que há uma redução de recursos do Lula e que os grandes comícios vão ser colocados de lado e uma tentativa de ir para as ruas. É isso mesmo. Mudar de hábito e ir para as ruas. Isso aí, essas imagens mostram que se Lula for para as ruas, descontando os seguranças dele, são muitos seguranças, né? E usa ali da campanha eleitoral, pode ser que não sobre mais ninguém, porque realmente não é o forte de Lula. Mas eu admito que isso também já é um assunto que não adianta muito. É impressionante a quantidade de gente, de apoiadores que o presidente Jair Bolsonaro arrasta por onde vai. E o incrível é que até quando ele não avisa que vai, de uma hora para outra enche, porque a rede dele é muito azeitada, funciona muito bem. Então, assim, isso aí, evidentemente, é só uma demonstração clara de apoio, é importante fazer essa onda, engajamento, mas não representa muito, conforme ficou muito explícito no primeiro turno. Mas eu confesso que achei até demais o Lula ter ido a reuniões e comícios com quórum bem menor. Durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte, neste domingo, Lula ironizou a guerra na Ucrânia. Enquanto falava sobre as eleições, um barulho inesperado interrompeu e assustou os presentes. Foi quando ele fez a piada. Por que eu não ganhei no primeiro turno? Porque teve uma parcela da sociedade que não quis que eu ganhasse. Simples assim. E respeitosamente eu tenho que admitir que o povo nunca me elegeu no primeiro turno. Parece a própria Ucrânia. Ao menos 70 mil soldados dos dois países morreram no combate que começou em fevereiro, além de mais de 6 mil civis mortos, segundo a ONU. E a velha imprensa do consórcio, né, do conglomerado aí que apoia o ex-presidiário, vai falar que foi apenas uma gafe, né? Uma guerra que ele já disse que resolveria sentando numa mesa de bar, tomando uma cerveja com os líderes dos dois países. Sobre as imagens, Vitor, o que nós vimos nada mais é do que o principal pilar do partido mais corrupto da nossa história, que é a mentira.
é a mentira. Eles mentem o tempo todo. Eles mentem sobre propostas que não existem, eles mentem sobre os seus oponentes, eles tentam destruir reputações o tempo inteiro. Agora, aparelhado com o judiciário, eles mentem o tempo todo sobre o que está na nossa Constituição, ou seja, é o principal pilar desse partido. Sobre o Datapovo ou o Datafolha, engraçado que o Datafolha ou as lojinhas de porcentagem, o IPEC, que antes era Ibope, etc., eles não mostraram, muito pelo contrário, eles não mostraram a guinada e a virada à direita que o Senado deu e que a Câmara também deu, que nossas casas legislativas deram. Mas o Datapovo colocou, né, o voto lá na urna e mostrou que o povo quer, que as casas que representam o povo, o que o povo decidir vai ser por ali, não por canetada no Executivo ou canetada no Judiciário. E aí é que tá. Tudo que é feito através das leis e que eles não gostam, a esquerda, o ex-presidiário, o conglomerado, o consórcio, aí é autoritarismo, aí é fascismo. Porque o que eles gostam mesmo, Vitor, é de democracia sem povo. Eles gostam da democracia das canetadas. E isso o povo deu o recado, elegendo aí um Senado e uma Câmara com grande representação de centro-direita para mostrar que as canetadas e o autoritarismo, eles não passarão nos próximos 4 anos aí sob a ótica do brasileiro de bem. Olha, falando sobre os vários temas aí. Primeiro, o comício do Lula não podia ter gente, porque você vai ouvir quem? O principal nome que ele tem lá em Minas, Lula agora para disputar o segundo turno, é o Janones. Aquela besta quadrada aí que fica soltando uma fake news, uma mentira por dia ou por minuto, quando ele está bem disposto, e não é punido. Esse pode. Esse mente o tempo inteiro em todas as redes sociais e continua impune. O outro, Pimentel, sumiu, foi candidato a deputado federal, não se elegeu. O ex-governador, que era palestrante, que não fazia palestra, só recebia por elas, e que era o consultor que não prestava consultoria nenhuma, era só para receber o dinheiro. O melhor amigo da Dilma, que destruiu Minas, segundo o governador Zema. Agora, vamos lá. Em Minas, o comício é importante, sim, porque é lá que será decidida provavelmente a eleição. O Bolsonaro ele já decidiu que a estratégia dele é crescer em lugares onde foi vitorioso, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, agora e Minas. Ele perdeu a eleição lá e agora, com a mobilização dos prefeitos de Minas, a coisa pode sim virar. Claro que sim, é o que acha o governador Zema, eleito com 56% dos votos. O governador vai reunir essa semana mais de 600 prefeitos. E quem conhece eleição no interior sabe que no primeiro turno o prefeito se interessa essencialmente pela eleição do deputado que ele apoia e do governador, é aí que ele demonstra força. Fica em segundo plano a eleição presidencial, porque o município depende basicamente do governador. Agora, o município passou a enxergar a importância do governo federal, porque todas as cidades brasileiras entraram no azul graças à ajuda do governo federal durante a pandemia. Então, cresceu a importância. E o que essa mobilização em Minas pode mudar o resultado. A estratégia está correta, como em São Paulo. É aí que o Bolsonaro pretende investir. Em São Paulo é ter mais votos que aumentem a vitória que ele já teve, aumentem as dimensões da vitória que ele já teve no primeiro turno. Então teremos os prefeitos paulistas, também centenas, trabalhando por ele. O comício é importante, sim. Tanto é que o Lula mente. Esse mar de gente e tal, que só ele e o Chico. O Chico é um poeta, ele pode enxergar o que quiser.
O presidente Bolsonaro é mentiroso mesmo, ele nem consultou o Chico Buarque, sabe medir multidão. O Lula, né? O Lula. Eu tava falando do Chico Buarque, me confundi aqui. O Datapovo mostrou como seria o Congresso. Os institutos, as lojinhas de porcentagens estão agora dizendo o seguinte: não, o brasileiro escolhe o senador no dia da eleição. Então, por que faz pesquisa? E aqueles retratos do momento de 6 meses atrás? Aquilo era pura mentira. Pura mentira. O Bolsonaro, graças ao Datapovo, se pôde adivinhar que manter o Bolsonaro, manter o candidato à reeleição em 35% era malandragem, vigarice. De repente sobe para 42, 43, de repente. Aí eles estão dizendo que o bolsonarista, ele não aceita ser consultado. Apresentem alguém que se recusou a responder a uma pesquisa. E se é um bolsonarista assumido, conta como eleitor. É conversa fiada de lojinha de porcentagem que agora acertaram o quê? Acertaram o quê? Erraram pelo Brasil inteiro em 21 unidades da federação, eles erraram. Agora vem com essa para dizer que também no segundo turno estão dando a vantagem correta. Estão nada, ninguém sabe. Eles não acertam. Se acertassem, o Tarcísio não seria governador de São Paulo como será.